Pastor, eu tô curiosa aqui para saber qual foi a primeira experiência que o senhor teve com Deus. Aquela experiência genuína, aquela experiência que marcou a sua história, marcou a sua vida, que o senhor viu Deus purinho assim, presente. Boa pergunta essa aí. Eu já tive várias experiências com Deus assim importantes. Vamos dizer uma que talvez consolidou meu ministério, vamos pensar assim, né? Ah, eu também fui empresário há muito tempo. É mesmo? Sim, fui empresário há muito tempo da área de logística. E chegou um momento na minha vida que eu tive que tomar uma decisão, né? Ah, se eu permaneceria só no ministério ou Nossa, estaria com os dois, né? Vamos que dizer assim, né? desafio. Ah, então, eu sempre trabalhei junto com meu pai, né? Fundamos a IBC há 35 anos atrás, mas chegou um momento que eu tive que tomar uma decisão, né? Não dava para conciliar mais, né? E aí aquela dúvida familiar, inclusive, né? Porque tem empresário, tem funcionário, tem despesas, tem negócios e o Deus te chamando para cá, né? Ai, ai, ai. Então essa experiência foi muito importante porque não dependia só de mim, né? Dependia de mim e da minha esposa. Você seguir um ministério isolado sem a sua esposa é muito difícil. E ali Deus mexeu conosco em três situações, né? Muito claras, onde a minha esposa teve a experiência particular dela. E depois ela ainda chegou para mim e falou assim: Você não acha que a gente deveria seguir o ministério, né? E a gente falou assim: Eu estava esperando você me falar. Só Mas a Deus confirmação. foi essa confirmação. E a confirmação, sabe, veio de uma situação que eu estava aguardando uma resposta. E a resposta veio, inclusive, do meu pai, inclusive. Ah, Veio do meu pai. E ali eu estava esperando uma resposta de Deus. E eu nunca vou esquecer. Um dia meu pai chegou na minha casa à noite, virou para mim e falou assim: Você não acha que Deus está te chamando para você vir para o ministério integralmente? Eu acho, eu falei para ele, mas eu tinha algumas preocupações. Todo mundo que vive o ramo do empresariado e o ramo pastoral, você sabe que são dois mundos completamente diferentes, são. né? E eu tinha uma preocupação. Eu falei assim: puxa vida, mas será que eu sou digno, por exemplo, de vir para o ramo espiritual, com a bagagem que eu tenho empresarial, né? Eu falei assim, porque são decisões diferentes, são situações diferentes que a gente convive. E ali Deus confirmou no meu coração, mas claro como um dia, falou assim: não tenha medo, olhe para o futuro, não olhe para o passado, olhe porque eu vou te entregar, não aquilo Oh, que ficou. Né? E daquele momento em diante nós decidimos como família, falamos, nós vamos ser radicais, né? Fechei tudo que tinha que fechar, entregamos tudo e falei assim: vamos servir o ministério. E Deus honrou, eu digo assim, Deus honrou plenamente essa decisão. E isso foi uma experiência, porque foi uma experiência familiar. Envolveu não só a minha vida, a minha esposa, envolveu meus filhos. E eu digo que talvez podia ter sido até mais cedo, porque o ministério é algo que é apaixonante. E aqui a gente fala assim: nascemos para isso, né? uau. E glória a Deus, que Deus honrou e tem abençoado o trabalho por as decisões que nós tomamos juntos aí através do Senhor. Foi muito bom esse momento aí para nós. Uou. Olha só, e hoje é a Igreja Batista Central de Alô, Santo André. Pois é, você tem uma igreja incrível para você congregar e para você ver Deus agir. Olha só, não tem como você servir a um Deus sozinho, você sozinho. Olha isso, a confirmação veio de uma outra pessoa, Sim, né, pastor? E isso é tão poderoso porque o ambiente em que você é inserido, as pessoas com quem você convive, é o que vai definir o seu futuro. Pastor, qual que é o endereço da igreja? Avenida Industrial 2234, ali no bairro Campestre, um bairro central ali de Santo André. De novo. Avenida Industrial 2234, bairro Campestre, Santo André. Uou, pronto. Você já tem a igreja para você ir rápido para juntos ter a comunhão. E quando você sabe que uma igreja é séria, uma igreja tem o Espírito Santo, quando você vê crescimento nela. Juntar hoje milhares de pessoas, eu vou dizer para você, existem várias formas de liderar. Agora, o que tem funcionado é quando você tem uma
sua vida, né? Com Deus. E aí, você não precisa falar muito, não. Sua vida vai dizer. Pastor, como é que é o treinamento com a sua liderança hoje? Qual linha que a igreja segue? Veja, eu tenho uma equipe pastoral que trabalha junto comigo lá, full time. Nós temos hoje 10 pastores trabalhando conosco. Eu digo que eu sou muito aberto na liderança. Assim, a nossa igreja ela adota um sistema eu chamo de uma igreja ministerial. Porque temos muitos ministérios, então eu dividi os pastores comigo e dei alguns ministérios para que eles pudessem administrar. E nós temos então reuniões semanais, onde a gente administra esses ministérios e eu vou me inteirando o que cada um tem feito, como está sendo a evolução, como está sendo o empenho dentro todo o planejamento do ano que nós trabalhamos. Isso a gente faz com os pastores. E fazemos semestralmente, a cada semestre, uma reunião de treinamento com toda a liderança, que envolve hoje 900 líderes, hoje entre líderes e voluntários que trabalham nestes ministérios, as quais os pastores representam, é o guarda-chuva deles que a gente chama. Então, além de dar um treinamento pastoral muito mais próximo com os meus pastores, eu também dou para toda a liderança e os voluntários, porque se você tem que sempre ser cíclico essas informações, você tem que ficar repetindo, voltando, lembrando os princípios, valores que nós temos, aquilo que nós queremos ser, como a gente vê e olha o povo, como nós atendemos, essa identidade que a gente quer transmitir. Então, semestralmente nós trabalhamos, a gente chama que é a trilha ministerial, nós chamamos isso, é o DNA do Que nome servo. bonito. Trilha ministerial. Trilha ministerial. Então, todo aquele que quer participar como líder ou como voluntário, ele faz essa trilha, né? E nessa trilha nós damos princípios, valores de liderança, de como funciona, e eu particularmente dou a parte da visão da igreja e como a gente se posiciona. Eu digo que eu tenho 5 pontos que eu trabalho e vou sempre trabalhando esses 5 pontos. E você furou um desses pontos, você furou todos, né? E nesses 5 pontos a gente é muito efetivo, muito claro de como uma pessoa tem que se posicionar, como tem que agir dentro da igreja e dentro da estrutura. Quais são esses 5 pontos? Eu fiquei curiosa, gente. Você, líder, você que lidera aí, curioso, não? Unidade. Papel e caneta. Se você não anotar, você vai esquecer. Unidade, não tem jeito. Participação, ou seja, a gente ser participativo com todos. Caráter. O que mais? Olha, estou esquecendo os outros 2, hein? Unidade, participação, caráter. Vou lembrar daqui a pouquinho. Tá. Os outros 2. Fica um suspense, isso é bom. O senhor já vai lembrar, que eu sei. Pastor, olha só o quão poderoso isso é. Porque a gente vê muitas igrejas, muitos ministérios querendo crescer, lógico. Aqui nos bastidores estava contando um pouquinho para o pastor o nosso trabalho aqui, que a gente já ajudou mais de 100 mil igrejas a crescerem. E a gente vê muito isso, que falta a base, falta uma clareza, uma definição ali na base. Então, quando você tem, olha só esses 3 que ele falou aqui, você já potencializa o seu ministério ou o seu negócio, a sua família. Olha só, tendo unidade, a participação e caráter. Unidade, gente. Olha só, a gente ouve muito vamos ser unidos. Então, num saco de laranja você bota lá, várias laranjas. Estão unidas. Agora, quando você faz o suco, tem como separar? A laranja? Não, o nome disso é unidade. Aliança. Tá todo mundo envolvido, tá participando. E o caráter é de Jesus? É o caráter principal, né? O caráter principal. Você quebrou o caráter, você quebrou tudo, né? Meu Deus. Meu Deus. Olha só, pastor. Se a gente pudesse voltar no tempo. Sim. Vamos lá. Voltar no tempo. 15 anos atrás. Qual o conselho que o senhor daria para o pastor Hamilton Cabral? Eu acho que há tempo para todas as coisas. Talvez algumas situações a gente fala demais e não deveria falar. Algumas situações a gente antecipa passos que não precisariam ser antecipados. E o outro é que a gente poderia ouvir mais também, né?
Justamente aquela questão da mentoria. Às vezes a gente está num ímpeto de querer fazer, realizar, avançar, e às vezes você fala assim, poxa, podia ter ouvido mais, podia ter me aconselhado mais, e você então tomar decisões mais assertivas. Então a gente erra muito porque a gente às vezes é orgulhoso de querer ouvir, deixar de ouvir, vamos dizer, pessoas que já passaram por experiências parecidas, ou que vão te dar alguma direção. Se você tomar a decisão, você toma depois, se você quer ou não quer, mas às vezes a gente tem o orgulho de a gente não aceitar um conselho, não aceitar não aceitar uma opinião e depois você avaliar isso com mais carinho. A gente acha que em certos momentos da vida, a gente tem certos momentos da vida que a gente sabe tudo, né? E às vezes a gente percebe depois que a gente não sabe nada, né? Acho E que se a sabe. gente tivesse ouvido, a gente talvez não passasse alguns perrengues aí, né? O espirro tá querendo vir de novo, gente, desculpa. É assim que funciona aqui Verdade. no programa. Não dá pra voltar, né, pastor? Essa não dá pra voltar. Então é isso daqui. Eu acho que quando você tira o orgulho e você começa a ouvir um pouquinho mais as pessoas, isso te ajuda muito, 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 muito. E a gente, quando é mais novo, a gente é mais cabeça dura um pouquinho, É. né? Então eu acho que talvez isso, em algumas situações, e muitas vezes, não só espiritualmente, até mesmo nos meus negócios, né? Poderia ter ouvido mais, poderia ter ser mais comedido, não querer alcançar o mundo muito rápido. Porque o crescimento saudável é o crescimento que é constante, né? Oh. Aquele que é no pico, você vai ver que vai ter perdas. Mas o que é constante, você vai mantendo, né? E isso daqui, a IBC hoje é uma igreja que é constante, ela cresce constantemente. Ela não vai ter picos, mas ela nunca deixou de crescer. E é porque a gente tem que saber dar o ritmo certo, né? Então, lá atrás a gente é mais afoito, né? Assim. Mais ousado, A ousadia sempre inconsequente, a talvez. ousadia eu acho que é algo bom, porque também tem gente que é acomodada demais, né? Aí não vai sair do lugar, né? Mas eu digo que o tempero é você ser ousado e você também ser comedido ao mesmo tempo, né? Você tem que olhar as coisas. E você deixar de ouvir certas situações, certos conselhos, isso é muito ruim. Agora, nós estamos falando em coisas espirituais. Então você pode ser ousado e eu creio que Deus quer que nós sejamos ousados. Mas se você também não tiver um relacionamento com Deus e não tiver o conselho de Deus, uma direção de Deus, vai bater cabeça. Eu vi muitos pastores abrirem igreja e fecharem igreja, né? E eu sempre pergunto quando um chega e fala assim, não sei o que, vou abrir, não sei o que, eu falo assim, que beleza, porque o reino, é ótimo que o reino cresça, Aham, né? Mas eu falo assim, mas você tem a direção certa de Deus para isso? Se tiver a direção certa, vai prosperar. Se não tiver a direção certa, o tempo vai mostrar que às vezes não vai prosperar e vai ter problema. Então, aí eu falo, ore a Deus, tenha a direção certa de Deus. Não queira imitar alguém, não queira fazer igual aos outros, porque Deus tem um propósito diferente para cada um e para cada igreja. Eu não posso ser igual ao outro, não posso ser igual ao Renascer, não posso ser igual à Atitude, não posso ser igual à Lagoinha. Eu tenho que ter uma identidade. exatamente. Né? E essa identidade quem vai dar é o Espírito Santo, né, para a sua vida. Aí você vai prosperar, né? Olhou para o outro, vai ter problema.